Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa, Escola Bíblica Dominical, e nós queremos já agradecer a Deus por sua vida, por sua audiência, por sua companhia, sempre aqui conosco neste tão abençoado programa, que certamente fazemos com muito carinho, com muito amor, afinco, para que você seja abençoado, você, sua casa e sua família. Compartilhe o link do programa se você está no YouTube, em uma das nossas redes sociais. Se você está aqui na cidade de Marabá, através da TV Kairos, canal 7.1, você pode também ligar para pelo menos 10 pessoas, avisando que o programa Escola Bíblica já está no ar. Hoje nós iremos estudar a lição de número 5, que tem como tema a dessacralização da vida no ventre materno, portanto um assunto de muita relevância. Nós iremos já para o nosso texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição que iremos estudar no dia de hoje, com esse tema que ora passamos a estudar. O texto áureo diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo de número 31. A verdade prática nos diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina no presente século. A leitura bíblica em classe está no Novo Testamento, no Evangelho por Lucas, Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33 e versículos 39 ao 45, que nos diz assim: E no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Vamos à apresentação dos objetivos da lição, que em primeiro lugar nós temos como principal objetivo refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e a capacidade de procriar. O segundo objetivo é identificar os traços da cultura da morte presente em nossos dias e as suas consequências.
E, por fim, o terceiro objetivo principal desta lição é compreender a sacralidade da vida e a importância, sua importância, obviamente, né, de que a Igreja de Cristo tem que combater toda a cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Lá no texto que está na sua revista, está aqui também na nossa, no primeiro tópico nós iremos analisar a concepção de Cristo e 3 subtópicos serão estudados aqui: o anúncio do nascimento, a miraculosa concepção e a bênção do nascimento. Esses são os 3 tópicos que nós iremos analisar na lição de hoje. Neste tema, nós iremos enfatizar que Deus, Ele é o Senhor e o soberano da vida, e qualquer que seja a ideologia que tente ou que traga como proposta a ressignificação das Escrituras, a relativização de valores morais, éticos e espirituais esculpidos na Palavra de Deus, devem ser veementemente combatidos. Paulo, escrevendo a Filipenses, no capítulo 1, versículo 16, ele se coloca como um apologeta da fé, um defensor da fé. E nesse sentido, nós também devemos batalhar pela fé, defendendo valores e princípios que estão na Palavra de Deus. E nesta lição de hoje, asseverar a sacralidade da vida desde a concepção. Hoje, com muita alegria, eu estou recebendo aqui nos estúdios para trabalhar esta lição comigo, comentá-la, o pastor Amarildo Coelho e também o pastor Lucileno Cavalcante, que serão aqueles que estarão comentando e sendo usados pelo Senhor para aqui junto conversarmos sobre este tema, um tanto quanto polêmico, mas que Deus nos dará sabedoria para comunicar a sua palavra a todos aqui. Pastor Leno, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez a este programa, é sempre uma alegria tê-lo aqui e hoje para tratar de um assunto que é extremamente importante, sobretudo pela atualidade, né, em que nós estamos vendo os ataques à ortodoxia cristã e temas que reiteradamente nós vemos que estão sendo debatidos nesta preciosa lição. Verdade, pastor, a paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham o programa, e realmente é uma lição muito importante, assim como as que já temos estudado e as que virão, mas esse tema realmente é um tema precioso para nós como cristãos, porque se trata do valor da vida. E isso é algo essencial na doutrina da Palavra de Deus e que nós temos que realmente batalhar pela verdade a respeito daquilo que a Bíblia diz da importância da vida humana. Pastor Amarildo Coelho, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez é uma alegria tê-lo aqui conosco para hoje tratarmos deste assunto que é extremamente importante, conforme o pastor Leno já disse. Nós temos como palavra-chave aqui, pastor Amarildo, pastor Leno, nessa lição, a vida, pastor Amarildo. A vida, ela é um dom de Deus. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, é sempre um prazer estar com o senhor, cooperando com o povo de Deus, ao lado deste homem de Deus, pastor Leno Cavalcante, é sempre uma satisfação. E como já bem foi comentado, nós vamos falar hoje sobre a cultura da morte, que é o que está realmente permeando a vida dos intelectuais, principalmente no que diz respeito à teoria progressista. Só que nós, como não somos desse mundo, parece até loucura, e Paulo diz que é loucura, para aqueles que desconhecem a mensagem da cruz, nós não somos deste mundo. E por não sermos deste mundo, nós participamos de uma cultura diferente, que é a cultura da vida. E essa cultura, ela foi proclamada por Cristo.
foi proclamada por Deus desde o princípio, desde o início da criação. Deus sempre esteve proclamando a vida e a vida com abundância. Foi o que disse Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A verdade é, que o senhor bem afirmou, Paulo, apologeta da fé, nós somos também defensores da fé. E como defensores da fé, nós temos que ser ousados em proclamar as verdades de Deus, apesar de tudo isto que estão fazendo, tramando, planejando para nos calar, através de ameaças, através de leis, mas nós não podemos nos calar diante de verdades tão maravilhosas, tão profundas, que têm mudado a nossa vida e transformado a vida de milhões de pessoas. Por isso nós somos defensores dessa fé genuína. E pastor Marido, pastor Leno, é bom destacar que nessa defesa da fé, nessa defesa, nessa batalha, né, pela ortodoxia cristã, nós temos as armas que são espirituais. E deixar claro que a nossa milícia, a nossa batalha, a nossa luta, ela não é física, não é corporal, né? É no campo das ideias. É no campo das ideias. Nós temos as armas que são postas por Paulo lá aos Efésios, né, no capítulo 6. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e tem a espada do Espírito. Nesse sentido, pastor Marido, pastor Leno, entendo eu que como apologetas, como defensores dessa ortodoxia, dessa fé, nós não podemos ser defensores passivos no sentido de apenas nos defendermos. É preciso usar armas de ataque. E a nossa arma de ataque é a santa palavra de Deus. Acredito que essa posição é a posição nossa, não é, pastor Leno, pastor Marido? Pastor, e é verdade, nós temos que utilizar, até porque a palavra de Deus é onde todo cristão fundamenta a sua própria vida e fundamenta a sua prática, aquilo que nós cremos. Agora, sobre esse tema também eu queria destacar algo importante logo de início, é de que muita gente pensa que este assunto está restrito a uma simples questão, uma discussão moral, a uma pauta moral, e não é. Vai muito além disso, né? É uma questão mesmo de vida e morte. Um direito natural, né, professor? Direito humano. Direito humano. Direito humano, essencialmente. E a discussão vai gerar um dos temas centrais, de a partir de que momento é uma vida, né? E nós temos, como vai ser falado aqui na lição, nós cremos, né, de uma forma e que a partir desse momento, esta vida, ela tem todos os direitos como qualquer ser humano que já nasceu. Ótimo. E aí, pastor Amarildo, o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, ele inicia essa lição e para falar sobre essa cultura da morte que o senhor colocou, para falar dessa dessacralização da vida, ele inicia narrando um episódio maravilhoso das Escrituras. Uma das passagens mais belas, mais lindas, assim, mais empolgantes das Escrituras para mim é a narração do anúncio do nascimento de Jesus. E ele usa, pastor Amarildo, esse episódio para endossar, né? Ele usa esse episódio para falar quão relevante, quão importante é a vida. Ele usa exatamente o anúncio do nascimento de Jesus, que foi um momento maravilhoso, pastor Amarildo. Com certeza, pastor Epaminondas, esse posicionamento do autor, ele vem de uma maneira assim a fazer com que as pessoas percebam a beleza dessa concepção através desse ato que é a vida no ventre de uma mulher. Nós vemos aqui que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Verbo, nós sempre falamos isso, né? A palavra da vida, o Verbo de Deus que estava no princípio,
criando todas as coisas, esse verbo se submete a esse processo. Porque ele poderia, como Deus, simplesmente aparecer. Sim. Né? O Deus que fez Adão do barro, sem a presença da mulher, porque a mulher não existia, ele poderia simplesmente trazer o seu filho Jesus, e ele apareceu, mas não. Ele fez questão de submeter todo esse processo. E aí você imagina, aquele que estava criando todas as coisas pela palavra do seu poder, agora se torna um embrião. Está como um embrião, depois um feto, que o autor até, ele afirma que as mamães não gostam dessa expressão feto, né? Uhum. Ele chama então de bebezinho. Mas esse Deus tão sublime, tão glorioso, tão poderoso, se submete a esse processo, se tornando um embrião. Então, realmente é um exemplo formidável, fantástico, que o autor tomou e que traz base para toda essa argumentação nossa. E, pastor Leno, nós temos no anúncio do nascimento de Jesus virginal, essa miraculosa concepção, né? Porque do ponto de vista natural, o processo natural que o pastor Marildo colocou muito bem, pontuou muito bem, o Deus Criador agora, ele se submete ao processo natural da vida, né? O Deus Criador agora, ele se equipara às suas criaturas, no sentido de assumir as limitações de um ser humano como ele assumiu. E aí, pastor Leno, essa miraculosa concepção, nós temos aqui 2 exemplos: Maria, virgem, engravida, e Isabel, estéril, que também recebe a dádiva de ser mãe. Que coisa maravilhosa, pastor Leno. Verdade. E assim, essa maneira de abordar o tema que o autor, que o comentarista, ele nos apresenta aqui, ele introduz o assunto justamente falando deste grande milagre que é a concepção, né, de um ser humano. Como que se dá, e ele apresenta esse milagre através deste fato glorioso que é a concepção do próprio Cristo. E nós vemos aqui que o modo como Cristo ele foi gerado através do Espírito Santo, no ventre de uma virgem, né, através do poder de Deus, também no caso de Isabel, né, alguém que não podia gerar filhos, mas que ali, para se cumprir algo que o Senhor já havia falado, né, a respeito do filho de Isabel, né, que era João Batista. Então, assim, isso para nos demonstrar não só o valor que Deus ele dá para este momento, que para muitos parece ser algo muito comum, esse momento da concepção. Alguns até falam que isso é um momento biológico qualquer, é um fenômeno biológico qualquer. Mas nós vemos nas Escrituras que é um momento muito especial, porque ali está sendo gerada uma vida. E isso, nas Escrituras, nós vemos evidenciado através do nascimento do Salvador, do Cristo, o Senhor. E aqui, assim como acontece esses milagres aqui, tanto na concepção de Cristo, quanto no nascimento de João Batista, nos dia a dia, o ato da mulher, ela conceber, né, é um milagre de Deus, porque uma vida está sendo formada. Ali está nascendo não só um corpo, não só uma célula, mas corpo, alma e espírito. Perfeito. Pastor Marildo, eu gosto de pensar aqui, nesse episódio do encontro entre Isabel e Maria. É uma das passagens assim, mais lindas que eu vejo, porque João Batista, né, ele já era um corpo formado, né, com 6 meses, ele estava com 6 meses, né? Sim. Jesus ainda era um embrião, mas olha só que coisa interessante.
A Isabel, ela reconhece Jesus como Senhor, ainda um embrião. Isso aqui é o valor que Deus dá à vida. E nós vamos falar desse tema, nós vamos voltar a falar desse tema lá no terceiro tópico. O valor que Deus dá à vida ainda informe, conforme o salmista disse no Salmo 139. É do nosso conhecimento, pastor, os próprios especialistas, eles afirmam isso, né? Que a criança, mesmo o embrião, o feto, ele já percebe o que acontece. Tanto que a gente tem experiência disso, a criança está lá no ventre da mãe, mas quando ouve a voz do papai, ela mexe, ou o papai bota a mãozinha, né? Então ela está interagindo, de alguma forma ela está interagindo. Você falou algo interessante aí, o encontro de um embrião e um feto, né? Porque segundo a medicina, até a fecundação é o embrião, né? Que é o ato da fecundação, né? As 10 primeiras semanas. A partir daí, quando começa a ver já a formação do corpinho, os órgãos e tal, então o feto é como eles distinguem ou definem, né? Então nesse momento, Jesus é um embrião, João já é o feto, mas quando é ouvida a voz de Maria, quando Isabel ouve a saudação de Maria, a Bíblia diz que no ventre João já começou a se alegrar. O texto diz, né? Uma criancinha. Uma criança. Se cumprindo até o que Jesus disse, que ele seria cheio do Espírito no ventre da mãe. Sim. Então, quando ele ouviu a voz de Maria, que trazia dentro de si o embrião, que era o Salvador, o Deus que se fez embrião, aí foi cheio do Espírito Santo. O feto cheio do Espírito Santo, pela ocasião da presença de um embrião. É coisa linda, né? É lindo demais. Antes mesmo de Isabel perceber quem que Maria estava gerando, quem percebe primeiro é o seu filho no ventre. No ventre. Olha só que coisa interessante. Né? Enquanto nós estamos diante de uma cultura da morte que se relativiza à vida, né? Veja, Deus, Jesus, um embrião, já tinha nome, ele já era reconhecido como Deus, como Senhor. Sim. E um feto de 6 meses sentiu a presença de um embrião. Né? Aqui a gente vê a beleza da vida. O senhor colocou, né, o milagre da vida. Pastor Amarildo, a ciência já tentou de todas as formas reproduzir a vida humana. Só Deus. Eles nunca vão conseguir, pastor Amarildo. Esse poder pertence unicamente a Deus. Eu meditando nessa lição, aí pude perceber que Deus, no início de tudo, embora os homens, de uma certa forma, tentem desconstruir tudo isso, todo o princípio da criação, essa beleza da criação, mas nós vemos o poder de Deus. Por mais que o homem tente destruir, vamos dizer, destruir a raça humana, que a gente vê que a intenção é essa, é ficarem sós no mundo, destruído. Mas Deus, ele mostra o seu poder porque ele traz à existência Adão, sem essa junção carnal de homem e mulher. Ele faz do barro. A partir daí, de Adão, ele tira uma costela e forma essa maravilha que nós podemos dizer, que é a nossa esposa, a mulher, que é a coroa da criação de Deus, é o homem, mas a mulher se tornou a coroa da criação do homem, né? Está lá, sem a necessidade. A partir daí, para que haja a manifestação do amor de Deus, Deus permite então essa união de homem e mulher. Mais na frente, Deus começa a mostrar o seu poder na vida das mulheres estéreis, que é o que nós vamos ver aqui, o caso de Isabel, o caso de Ana, o caso de Sara, já idosa. Então, Deus mostrando que ele não está limitado, tá certo? Raquel, a essas situações. A própria Rebeca, foi necessário Isaac orar por praticamente 20 anos ele orou. 20 anos de oração. E por quê? Porque ele sabia que isso tudo depende de Deus, é uma dádiva de Deus. E aí, pastor, Deus, para mostrar mais ainda o seu poder, ele fez o homem do barro, a mulher da costela, tá certo? Nós, seres humanos, da união entre homem e mulher, mas aí Deus se apropria agora de uma virgem, que não tem relacionamento com ninguém, para mostrar o seu poder. Então, se torna impossível ao homem querer destruir aquilo que Deus criou, porque Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Aí o meu pensamento finalizou quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja. O que vai acontecer? Todos aqueles que morreram em Cristo, que morreram
tá certo? Já não existe mais, a carne já apodreceu tudo. Deus trará a existência, desde o princípio do mundo até a volta dele, todos aqueles que morreram. O que é isto? É o poder de Deus. Infelizmente, o homem, por causa da sua natureza pecaminosa, carnal, e por estar entenebrecida a sua mente, não consegue perceber esse poder tão glorioso de Deus, de trazer existência a todas as coisas. Diante disso, pastor Leno, ninguém tem o direito de tocar numa vida humana, sobretudo inocente e indefesa. Pastor Leno, olha só que texto maravilhoso de Eclesiastes 11:5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Gente, esse texto aqui é maravilhoso, pastor Leno. A vida é um dom de Deus, né? É verdade. E é maravilhoso a gente meditar no quão glorioso é esse fenômeno, esse agir de Deus Criador, né, que acontece, né, nos nossos dias. Deus, Ele criando, dando a vida. Ele é o doador da vida. A vida provém de Deus. Mesmo daqueles que não creem em Deus, mas estão vivos porque Deus deu a vida. Então o homem, como disse pastor Marildo, pastor Epaminondas, não tem esse poder e nunca vai ter. Nunca vai ter. Nós vimos discussões atuais a respeito das inteligências artificiais, a respeito de clonagem, a respeito de uma série de outros avanços científicos, mas a essência, a criação da vida, ninguém consegue. É só o Senhor. Que maravilha. O poder da vida e da morte, né? Exatamente. Pertence a Deus. Que maravilha. Nós estamos assim encerrando este primeiro bloco do programa Escola Bíblica Dominical e podemos resumir este primeiro tópico afirmando que a história da concepção miraculosa de Jesus nos deixa uma grande lição, que a gestação, que a gravidez é um ato milagroso de Deus. Portanto, toda gravidez, toda gestação, ali está o poder de Deus, está a obra de Deus, está, né, a onipotência de Deus em volta, porque a vida, a gestação é um ato milagroso de Deus. Não saia daí, nós voltaremos rapidinho após o intervalo comercial para trabalharmos o segundo tópico dessa lição maravilhosa. Deus te abençoe e eu espero por você. Queridos irmãos e amigos, já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 5 com o tema a dessacralização da vida no ventre materno. Estamos estudando esta temática que é extremamente importante, principalmente nos dias atuais. Vamos para o slide que contém o resumo do segundo tópico, onde nós iremos falar sobre a cultura da morte. 3 tópicos nós iremos também trabalhar neste segundo bloco e no primeiro subtópico nós iremos falar sobre esse projeto ideológico que está em curso. No segundo subtópico nós iremos analisar sobre aquela velha afirmativa, né, uma máxima construída no seio do progressismo, que é o slogan "Meu corpo, minhas regras", o direito sobre o corpo. E em terceiro lugar, vamos ver a prática do aborto. E aqui eu quero começar com o pastor Leno Cavalcante. Pastor Leno, sobre este projeto ideológico. Em primeiro lugar, o autor, e eu gostaria que o pastor Leno também falasse sobre essa cultura da morte. Ele define aqui, né, o que seria essa cultura da morte. Sim, ele traz aqui uma definição a respeito do que seria essa cultura da morte,
esse pensamento que é trazido por essa agenda progressista, né? Como nós já vimos nas lições anteriores. E aqui o autor, na lição, ele define que a cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Como nós depreendemos aqui, nós conhecemos das Sagradas Escrituras, a vida, ela é sagrada, né? A vida, ela é um dom de Deus. E por ser algo sagrado, nós como crentes, como cristãos, nós cremos que somente Deus pode tirá-lo. Então, na verdade, a ideia, essa cultura da morte, ela prega é que não existe essa sacralidade. Não existe essa ideia de que a vida seja algo vinda de Deus. Ou seja, mais uma vez, aparece aqui em destaque a palavra desconstrução, né? Sim. Tentando sempre desconstruir. Exatamente. A ideia do sagrado. E com isso, essa pauta, né, dessa cultura da morte, ela incentiva o aborto, ela incentiva a eutanásia, ela incentiva, ele coloca aqui também a apologia ao suicídio, né, e também o controle de natalidade, que em alguns casos, na verdade, é um aborto disfarçado, né, de controle de natalidade. Porém, nós temos algo importante, é que o nosso posicionamento contra todo esse projeto ideológico que está alastrado na sociedade, na cultura, na educação, e como nós vamos ver aqui nesse tópico, a questão da forma que se vê agora o corpo, né, dos direitos que se tem a respeito agora do corpo, né? Porém, tudo isso nós percebemos como um plano realmente de desvalorização da vida. E aí, pastor Amarildo, é importante o professor de escola dominical, se ele puder, ir lá na lição de número 9, onde nós iremos ter uma visão bíblica do corpo, não é, pastor Amarildo? É muito importante que nós tenhamos, pastor Leno, essa percepção do corpo. Essa visão bíblica. O que a Bíblia diz sobre o corpo? Nós somos tricotômicos, né? Formados e compostos de espírito, alma e corpo. A Bíblia fala sobre o espírito, fala sobre a alma e fala sobre o corpo. Pastor Amarildo, diante dessa cultura pós-moderna, essa cultura da morte, né? Essa cultura da libertinagem, de se fazer o que se quer fazer, de forma deliberada com o seu corpo, nós temos dentro do movimento feminista uma máxima: o meu corpo, as minhas regras. E quanto a nós cristãos, nós podemos abraçar esse slogan, essa ideia, pastor Amarildo, biblicamente falando? A nossa cultura é bem diferente. Eu volto a afirmar o que falei no início: a nossa cultura não é terrena. Faço uma alusão agora à mensagem do pastor Salles, sim, na segunda-feira, sobre a sabedoria, onde Tiago diz que essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. Veja só, terrena, animal e diabólica. Então nós não podemos fazer parte dessa cultura. Aí o mesmo Tiago diz que a sabedoria que vem do alto, ele diz, é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Veja só, 8 itens, aí o pastor Salles falou muito bem, deu ênfase, né? Achei assim algo muito inspirador a mensagem, mostrando para nós que nós não podemos colocar o nosso foco no corpo, no sentido das vaidades, das satisfações carnais, até porque, o senhor já falou, nós somos templos do Espírito Santo. Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses 5:23, ele diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Veja só, ele não fala só sobre o corpo, ele diz, e todo o vosso espírito,
alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Pastores, como templos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos analisar bem isto, refletir bem sobre isto. O Espírito Santo, meu Deus, a pureza que há no Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus que estava também no princípio, criando todas as coisas, ele fez parte também dessa criação do homem e da mulher, e faz parte deste ser informe, diz, as tuas mãos me entreteceram no ventre da minha mãe. O Espírito Santo faz parte de tudo isso, comunicando a vida de Deus para esse embrião, este feto, né? Então nós precisamos olhar para o nosso corpo à luz da palavra de Deus, entendendo que nós somos templos do Espírito Santo do Senhor. E como templo do Espírito Santo, ele é santo e nós precisamos viver em santidade. Ou seja, pastor Leno, essa regra, essa máxima, né, que se criou, que se pulverizou, né, na sociedade moderna, de que meu corpo, minhas regras, acaba que nós concluímos que seres humanos nascidos querem ditar as regras sobre seres humanos que ainda não nasceram. Meu corpo, minhas regras. Eu faço do meu corpo o que eu bem entendo. A primeira coisa que nós precisamos usar como argumento para desconstruir essa falácia é de que o embrião, ou na fase já de feto, não se trata de um órgão do corpo da mulher. O embrião, o feto, é uma vida independente no sentido de ser ela única. Ela tem um código genético próprio, ela já tem até impressões digitais. É claro que pela questão do cordão umbilical, ela é nutrida, né, pela mãe, mas ela é uma vida independente, não é, pastor Leno? Não é um prolongamento da mãe. O feto, o embrião, não é um órgão da mãe que é próprio do corpo dela, que ela possa fazer o que ela bem entender, né? Do ponto de vista mais profundo ainda, conforme o pastor Marido já colocou muito bem, o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós, cristãos, nós não podemos achar que podemos fazer o que bem entendemos com o nosso corpo, né, pastor Leandro? Então, nós estamos vendo exatamente isso. Quem já nasceu quer decidir se quem está por nascer deve ou não viver. E isso é algo assim introduzido dentro dessa cultura da morte, de que o embrião ele é apenas uma continuação do corpo da mulher e que por conta disso ela com essa cultura feminista, né, de, segundo eles, empoderamento feminino e autonomia do próprio corpo, ela teria o direito de decidir no prosseguimento ou não da gravidez. No entanto, nós sabemos, e não só biblicamente, mas a própria ciência, né, ela identifica o feto como um corpo estranho dentro da mulher, né, e não uma parte do corpo. Tanto é que quando chega o período próprio, o próprio corpo da mulher, né, trata de fazer com que haja o nascimento, a luz, venha a luz. Sim. Né? Porque exatamente é um corpo estranho ali dentro. É verdade. E é interessante também a gente frisar que quando nós falamos sobre esse tema, nós não queremos aqui crucificar pessoas que passaram ou que estão passando por momentos difíceis, assim, que realmente traumático. O aborto, a prática do aborto é algo traumático. Para a mulher, seja fisicamente, emocionalmente, é algo realmente que abala a mulher. Nós vemos que o aborto ele pode ser tanto espontâneo, né, como provocado.
O que está à baila aqui são os abortos que são praticados, né, de forma voluntária. No entanto, a gente que acompanha pessoas que, por exemplo, passaram pelo processo de aborto espontâneo, em que elas não provocaram, os traumas que isso provocou na vida não só da mulher, como da família, enfim. E há um outro caminho para isso. Além de toda a discussão do valor da vida, da importância de se valorizar a vida humana e especialmente daquele ente vulnerável, porque aquele embrião é uma vida e é vulnerável, ele não pode se defender, ele não tem condições de erguer a sua voz. Então, é alguém que está à mercê de decisões da sua mãe ou do seu pai, enfim, de todo um contexto que envolve a tomada dessa decisão. Então, a prática do aborto é realmente algo assim terrível. No entanto, nós vemos que no Brasil, né, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, no Brasil, legalmente hoje, se é permitido, né, existem permissões para o aborto, no caso em que a vítima, em que a mulher ela foi vítima de estupro, né, no caso em que a gravidez oferece alto risco, né, risco de vida para a mãe. E recentemente, em decisão do STF, no caso das crianças anencefalas, né? E, no entanto, nós como igreja, nós firmamos, né, a posição de que a vida ela é sagrada em todos os sentidos, em todas as situações. Mesmo no caso em que houve, por exemplo, a prática do estupro ou numa gravidez indesejada, há outras opções. E eu queria até falar aqui a respeito de situações que a gente já viu e que hoje existe, o Poder Judiciário incentiva, que é a entrega voluntária. Quando uma mãe, uma gestante, mesmo aí no período ainda de gestação, ela decide que ela não quer criar aquele filho, mas ela pode levar a gestação adiante e lá, ainda no hospital, após dar à luz, e nesse período ela tem todo um acompanhamento de equipe interdisciplinar, tem um acompanhamento de psicólogo, de assistente social, de médicos, para que quando ela vier a dar à luz, essa criança ela seja destinada para adoção. E tudo isso em um máximo de sigilo, de segredo, de justiça. Então, assim, de modo a proteger a mãe e proteger também a criança. Nós precisamos agora, nesse ponto desse tópico, aprofundar esse tema e levar, pastor Amarildo, as pessoas a considerar a gravidade da prática do aborto, biblicamente falando. Nós não vamos nem pensar do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, social. Vamos pensar agora do ponto de vista bíblico. Porque, pastor Amarildo, eu quero que o senhor fale sobre isso. No Antigo Testamento, provocar voluntariamente, né, o aborto de uma mulher grávida era crime. O aborto praticado, provocado, né? O aborto provocado, ele era considerado pela lei de Moisés um crime que era pago com a vida. Sim. A lei de Deus era bem severa, né, com relação ao aborto, com relação a tirar a vida de alguém. Inclusive, o autor cita um dos mandamentos, que é não matarás.
Quer dizer, nesse não matarás está incluído tudo, tá certo? Até mesmo um embrião, um feto, o ser humano deveria considerar aquilo como a vida de Deus, uma dádiva de Deus para o ser humano. E por isso o homem não poderia jamais. Agora, pastor, o que a gente percebe por trás de tudo isso, e você falou muito bem, nós não podemos olhar como uma batalha normal, carnal, não. Nós sabemos que existe, temos que considerar isso, um poder maligno, um poder satânico, que influencia esses homens para um poder, um sentimento de domínio, de poder, a tal ponto de querer ceifar a vida das pessoas. Essa cultura, por mais que a gente pense que ela é atual, mas é aquela lição que nós estudamos, pastor, sobre o espírito de Babilônia. Sim. É algo que já vem de muito tempo, tá certo? As pessoas que sacrificavam seus filhos aos ídolos, alguém pensa que isso mudou, não mudou. Esses rituais existem. A gente vê aí no jornal denunciando. Aquele ritual que era feito a Moloque, né? Onde se levava a criança e oferecia aquele Deus. Então, essa cultura de morte, ela já vem de muito tempo. Tá certo? E hoje nós vemos isso se ampliando. Por quê? Porque agora, como vocês já bem citaram, são da área, há um respaldo da lei. Tá certo? Os homens que poderiam estar a favor da vida, a favor da justiça, enfim, estão formulando leis, como disse Isaías, ai daqueles que decretam leis injustas, tá certo? Para favorecer o quê? Para favorecer os ímpios, favorecer a impiedade. Então, essa cultura de tempos antigos, nós podemos ver aqui Faraó, quando viu que o povo estava crescendo, o povo de Israel, o que foi que eles fizeram? Justamente saiu o decreto dele para que toda criança do sexo masculino já fosse morta pelas parteiras, né? Só que as parteiras temeram ao Senhor. E aqui eu faço uma observação e falei em um programa anterior, e nós precisamos estar atentos. Nesse período de Faraó estava para surgir um libertador. Então, como existe, eu falei, um poder satânico operando, quer dizer, ele agiu de forma para que esse libertador não surgisse, mas surgiu. Moisés surgiu. Quando vem para os tempos de Jesus, essa cultura da morte está lá presente. Quando os magos anunciam para Herodes, dizendo onde está o rei dos judeus, ele ficou perturbado com toda Jerusalém. Ele procura saber o tempo, e como os magos não voltaram para dar um retorno com relação ao endereço da criança, ele manda matar todas as crianças, quer dizer, até a idade de 2 anos. Que é isso? A cultura da morte. Mas vejam só, na primeira palavra bíblica que eu dei sobre Moisés, estava surgindo um libertador. Aí veio a morte das crianças. No segundo momento, o nosso Salvador, o Salvador do mundo, mataram as crianças. E no terceiro momento, pastor, isso que nós precisamos estar em alerta. O terceiro momento é esse. O Salvador está voltando. O Salvador está vindo. O que é que Satanás está fazendo? Ele está agora agindo contra todas as crianças. Novamente o mesmo sinal. Lá em Moisés, em Jesus e agora novamente. Quer dizer, no fim de todas as coisas, o que é que Satanás quer? De uma forma ou de outra, destruir com a raça humana. Mas, segundo a palavra de Deus, não prevalecerá. Nós conhecemos as profecias bíblicas e sabemos. E eu saí de casa considerando isso no meu coração para falar. Esses homens, esses líderes, sejam do sexo masculino ou feminino, prestarão contas diante do Senhor. Eu saí de casa, pastor, com esse sentimento no meu coração para dizer, prestarão contas. Está chegando o dia em que todos os que aderem a essas ideologias, vocês podem até querer amordaçar os cristãos, as pessoas de bem, mas está chegando um dia que vocês se calarão diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que palavra poderosa e forte da parte de Deus para todos nós. Pastor Leno, nós precisamos considerar também o sentido original do mandamento bíblico, não matarás, né? O 6º mandamento. A palavra lá, pastor Leno, pastor Amarildo, em hebraico, é hassav. E essa expressão, lo hassav, está escrito literalmente assim, lo hassav, não matarás. Para o português foi traduzido não matarás, mas o sentido original ali é não assassinarás, porque o matar, ele envolve muitas coisas. Alguém pode matar outro involuntariamente, alguém pode matar outro em defesa própria,
né? A legítima defesa, que tem respaldo na Escritura Sagrada. Só que esse não matarás aqui é o assassinato, né, pastor Leno? É a vontade deliberada, é a vontade planejada, a vontade orquestrada de tirar a vida de outrem. Nesse sentido, pastor Leno, quem aborta, quem tira o embrião, um feto, quem interrompe a vida no ventre é um assassino. É um assassino porque o nascituro é uma vida humana. É uma vida humana com sentimentos, que tem um DNA, que tem um código genético já estabelecido. E eu falo isso me lembrando quando eu ainda tinha uns 17 anos, na 7ª série, aqui mesmo em Marabá, uma irmã, sargento da Polícia Militar, ela tinha um projeto nas escolas, pastor, e um dia ela levou para a gente assistir o filme O Grito Silencioso. Quando eu me lembro daquelas imagens, eu muito me emociono. Eu fiquei muito chocado com aquilo, com os métodos abortivos, pastor Leno, né? E esses métodos são queimadura, sufocamento, mutilação e esmagamento de vidas humanas. E o Senhor foi usado por Deus aqui para divertir as pessoas que estão nos assistindo e que apoiam essa cultura, crentes, cristãos, que querem defender essa cultura da morte, de assassinato de inocentes. Eu quero até a ajuda do pastor Marildo. Pastor, antes do senhor comentar, para a gente encerrar esse bloco, Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Aqui há uma advertência severa. Há uma advertência severa àqueles que praticam o assassinato e que, se não se arrependerem, terão juízo sobre si. Por favor, pastor Maria. Deixar de falar isso, né? Sim, por favor, pastor Maria. Está escrito: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Homicidas aí é assassinos que voluntariamente tiraram vidas. E aqui estão inclusos aqueles que praticaram e não se arrependeram. E aí, pastor Leno, eu quero que agora, nesse final desse bloco, eu quero uma palavra pastoral, uma palavra de esperança. Em primeiro lugar, eu vou pedir os dois, por gentileza, que façam isso. Em primeiro lugar, aquelas e aqueles. Há mulheres que são obrigadas por homens irracionais, homens sem nenhum pudor, sem nenhuma responsabilidade, obrigam elas e elas se submetem a fazer isso. Mas eu quero o conselho de vocês, aquelas que já praticaram e que sentem o peso, a dor, o remorso as acompanha. E eu quero uma palavra pastoral de vocês também, aquelas que estão nos assistindo, que estão pensando nessa loucura. Pastor Leno, começando pelo senhor, uma palavra a essas pessoas que estão nos assistindo agora. Muito bem, é um momento da nossa lição realmente ímpar, porque a palavra de Deus, ela não encobre o erro humano, ela revela para que o ser humano receba a palavra, se arrependa, porque há uma solução. Porque aquele Jesus que foi gerado através de Maria, ele veio a esta terra, morreu na cruz para redimir o homem de todo o pecado. Então você que porventura praticou o aborto, concordou, incentivou, há da parte de Deus uma solução
para esta dor que está na tua alma. Há da parte de Deus um remédio para preencher esta ferida que está aberta na tua alma. Porque o Senhor, Ele é o Deus perdoador. A palavra aqui, ela é clara de que o homicídio, ele afasta o homem de Deus. É um pecado, é um crime. No entanto, aqueles que se voltam para Deus, que se arrependem, a graça de Deus é derramada e o Senhor perdoa a sua vida. Pastor Amarildo. Pastor Paminondas, pastor Leno, há uma pessoa da minha família, que eu não vou dizer o nome porque eu não pedi permissão, mas ela teve uma filha e por 40 anos, pastor, 40 ou 50 anos, essa criança esteve no leito. Não falava, não podia andar, mas percebia os sentimentos, as emoções, as alegrias e sorria. E essa pessoa da minha família amou. Esse ser que passou os seus 40 ou mais no leito foi amada. Mas por quê? Porque alguém que, apesar de ter visto uma criança, um ser que não era saudável, mas exercitou aquilo que Deus colocou no coração de todo ser humano. Todo ser humano tem a capacidade de amar. Não existe um ser humano que possa argumentar com Deus que não tem em si a capacidade de amar. Tem. Você pode ter rejeitado esse ser que estava no seu ventre, mas você ama o seu amiguinho, ama a sua amiga, ama alguém da sua família. O amor está no ser humano, está intrínseco ao ser humano, certo? Então o que o pastor Leno falou é verdade. Existe um refrigério da parte de Deus. O Senhor estava falando e eu pensando no Salmo 23. Ele refrigera a nossa alma. Pedro, quando prega, ele diz: arrependei-vos, né? E então encontrareis o refrigério para as vossas almas. Há um refrigério da parte de Deus. Se você fez, o Senhor te perdoa. Eu sei que você está arrependido, porque fica as sequelas, ficam os traumas. Os especialistas, eles afirmam isso, que a pessoa cede, mas depois vem os traumas, vem os tormentos. Mas existe um Senhor, que ele já falou, que morreu na cruz do Calvário e levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e não existe pecado que ele não possa perdoar, desde que haja um arrependimento. E se você está pensando nisso, eu lhe aconselho, não faça. É tão lindo o ser que habita dentro de um ventre. Olha, vocês sabem disso, eu sou avô. Meu Deus, pastor, eu falo para minha, eu vou expressar aqui a minha alegria. Eu falo para minha esposa, nós geramos juntos 3 filhos, mas eu penso que em razão da força da juventude, parece que eu não via aqueles seres tão pequenininhos, sabe? E ajudei minha esposa lá na universidade, eu cuidei deles, limpei, dei comida, ajudei no que eu pude. Mas hoje, vendo a minha netinha, eu digo: meu Deus, pastor, é uma coisa linda demais, pastor. Aquele ser tão sensível, tão carente, meu Deus, é coisa muito linda e que traz satisfação, traz alegria para a alma. Por isso que as pessoas dizem que o avô, a avó se torna o pai 2 vezes, a mãe 2 vezes, né? Então é algo muito lindo, algo precioso. E olha, você prestará contas, eu tenho que terminar dizendo isso, você prestará contas dessa vida diante da face do Senhor. Então, em nome de Jesus, deixe essa criança nascer e com certeza ela será para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Que maravilha! Assim nós concluímos mais este bloco. O programa está abençoadíssimo. Você que ouviu agora estes conselhos, atentai-vos à palavra do Senhor proferida pelos servos de Deus. Receba esses conselhos, receba em nome de Jesus e não faça tal coisa. Desista desta ideia. O Senhor tem um plano maravilhoso para você e para essa criança. Deus te abençoe e não saia daí até o próximo bloco, o terceiro, né? E último bloco deste programa, que está maravilhoso. Até daqui a pouco.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje, para você que está chegando agora, estamos analisando a lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. E agora nós iremos estudar sobre a sacralidade da vida. E aqui há 3 subtópicos que os comentaristas, os pastores que estão aqui irão trabalhar. No primeiro subtópico, a vida ela é inviolável. E no segundo subtópico, o começo da vida, a discussão de onde se inicia a vida, ela é retomada aqui neste subtópico. E por fim, iremos apresentar a posição da igreja, a posição cristã, a posição ortodoxa do pensamento e da cosmovisão cristã sobre este assunto. E aqui eu quero iniciar com o pastor Leno. Pastor Leno, a sacralidade da vida. A vida, pastor Leno, ela é, por tudo que nós já vimos aqui desde o primeiro tópico, onde nós analisamos o nascimento milagroso de Jesus e também de João Batista, e por toda a Escritura, a vida ela é inviolável. É inviolável, essa é a palavra. Até porque, devido à origem da vida, que não foi por acaso, a origem da vida vem do Criador de todas as coisas, o modo como Ele fez todas as coisas, o modo como Deus criou. Então, a vida, ela é sagrada e não há distinção de valor entre um ser humano e outro. Todos têm o mesmo valor. O valor da vida humana é algo tão grandioso, que espiritualmente, quando o Senhor ele se propôs a redimir, a comprar a humanidade, e o preço que foi pago foi o maior, que foi o sangue de Jesus. O texto do Salmo 139 nos traz aqui uma declaração maravilhosa a respeito da vida. O Salmo 139, no versículo 14 e 15, o salmista ele louva o Senhor e ele diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O versículo 16 diz ainda: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. A NAA, ela traduziu o versículo 14, de modo assombrosamente maravilhoso. É maravilhoso quando nós paramos para meditar do modo como Deus planejou, do modo como Deus realizou a criação do homem. E isso acontece, como nós já dissemos aqui, a cada momento em que alguém é concebido no ventre de sua mãe. Essa concepção, ela é realmente maravilhosa. E o salmista, quando ele diz assim: a minha alma o sabe muito bem. Na verdade, essa valorização da vida, ela está intrínseca no ser humano. Nas culturas mais isoladas do mundo, existem uma organização social dentro dessas culturas e percebe-se que o princípio fundamental é o valor da vida. Então, é algo que está dentro do ser humano e que Deus colocou. Ou seja, esse valor glorioso da vida humana. Então, nesse sentido, não cabe ao homem decidir quem vive ou quem morre. Eu
trouxe aqui este livro muito interessante, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, de John Stott, e há uma referência aqui, uma citação que ele faz no tema que nós estamos discutindo, exatamente sobre essa questão do feto mal formado, que nós falamos anteriormente, inclusive que hoje em dia a nossa legislação ela abre a possibilidade de alguém abortar um feto anencéfalo, porém nós sabemos que também estas crianças elas têm um valor muito grande. E ele traz a seguinte citação, ele diz assim: não temos essa autoridade, e aqueles que se arrogam o direito a isso estão fadados a cometer graves erros. E ele faz então uma citação de uma história, em que ele conta uma discussão entre dois médicos, em que um médico ele pede a opinião ao seu colega a respeito do encerramento de uma gravidez. E ele então relata o caso ao seu colega médico. E ele diz assim: o pai tem sífilis, a mãe tem tuberculose. Dos 4 filhos que já nasceram do casal, o primeiro é cego, o segundo morreu, o terceiro é surdo e tem deficiência cognitiva, e o quarto também tem tuberculose. Então ele pergunta ao seu colega: o que você faria? O colega médico responde: eu teria encerrado a gravidez. Ou seja, aquela mulher que estava grávida novamente, ele teria encerrado a gravidez. Então o médico responde: então você teria matado Beethoven. Olha só que coisa extraordinária, hein? É forte, hein, pastor Marildo? Essa ilustração, ela mexe com a gente, né? Quantas vidas, quanto conhecimento deixou de ser produzido, Sim. Quanta ciência deixou de ser praticada, né? Quantos artistas maravilhosos deixaram de existir, quantas mentes brilhantes deixaram de pensar, quantos escritores deixaram de escrever porque não tiveram a oportunidade que Beethoven teve. De nascer. A oportunidade de nascer, exatamente. E a gente, essa reflexão sabe é profunda. De relatos, de fatos de pessoas famosas, de líderes famosos, que a história deles é uma história como essa. Quando nasceu, o médico deu como inválido, não vai prestar para nada, né? E aquela pessoa foi conduzido o processo normal e se tornou um grande líder. E aí, como é que explicar isso? É o poder de Deus, né? É Deus que opera, é Deus que faz todas essas coisas. A vida, pastor Lena, é inviolável de fato. Esse relato aí é exatamente aquilo que nós estamos tratando. E outra coisa também que a gente precisa destacar, pastor, é que como a vida é algo produzida pelo Senhor, por Deus, somente Ele pode decretar o fim. Então, enquanto houver possibilidades, e Deus abençoou a humanidade, hoje nós louvamos a Deus por isso, por nos ter dado um desenvolvimento da ciência, ao ponto de oferecer alguns cuidados especiais, especialmente para pessoas que precisam, para que tenham uma continuidade da vida. Então, enquanto houver esta possibilidade, deve-se dar a oportunidade para que essas pessoas tenham vida. Que maravilha, que relato extraordinário. Pastor Marildo, vamos caminhar um pouquinho adiante e tratar deste tema agora, o começo da vida. Quando começa a vida, né? Nós temos dito que a ciência verdadeira, a ciência responsável, ela não contraria as Escrituras. Na verdade, ela corrobora, né? Ela está de acordo, ela caminha de mãos dadas, a verdadeira ciência com a Escritura Sagrada. Nós estamos aqui tratando de um assunto que é próprio da biologia.
E não é preciso ser biólogo para aprofundar nesses temas, né? A ideia de lugar de fala. Não é aqui o caso. Mas vejam bem, a própria biologia, ela ensina desde sempre, desde que ela é ciência reconhecidamente e de forma acadêmica, que a vida, ela inicia na concepção. E esse princípio é o que a Bíblia, a palavra de Deus, já ensinava os antigos, né, pastor Marido, há muito tempo. Isso fica claro o relato de Jeremias. Sim. Quando Deus disse para ele, né, pastor Marido, Jeremias... Ele conheceu ainda no ventre da mãe, né? Eu te conheci estando tu no ventre de tua mãe. Espiritualmente, pastor, claro que, falando assim em termos biológicos, nós sabemos a origem de tudo, mas espiritualmente falando, Deus nos conheceu na eternidade. E aí, como é que vamos explicar isso, né? Deus que na sua onisciência, na sua presciência, nos conheceu na eternidade, tanto que, antes de existirmos, a palavra diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Como pode isso? Alguém que morre antes do mundo existir, porque Deus já nos conhecia e Ele já morreu por nós, antes da fundação do mundo. Quer dizer, no projeto de Deus já estava tudo planejado, confirmado. Tá certo? Isso espiritualmente, tá certo? Agora, o pastor Leandro fez uma leitura magnífica, onde, pastor, e vocês podem me ajudar nesse particular, no verso 16, quando ele diz, os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Isso aqui não é um embrião, pastor? Sim. Não é o feto. Aqui dá a entender que é um embrião. E por que então eles fazem essa distinção entre embrião? O embrião pode matar o embrião, já o feto já está... Não, Deus já nos viu, o salmista diz, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ele estava em fase ali na fecundação, a fase da fecundação, o processo da fecundação, Deus já conhecia. Aliás, pastor, é como diz alguém, eu acho interessante essa expressão, como diz alguém, você é campeão. No momento que seu pai teve relacionamento com a sua mãe, que milhões de espermatozoides estavam correndo, uma corrida para ver, e Deus te viu lá na frente. Deus já sabia quem era você. Não estava informe? Mas Deus sabia. Sim. Era apenas um espermatozoide, mas Deus sabia quem era. Deus viu e disse, ela é Epaminondas, é o Leno, é o Amarildo. Um dia eles estarão em Marabá, falando sobre esse tema tão importante. Então é isso que eu vejo, o poder de Deus, a origem da vida, tá certo? Aí de fora, mas Deus conhece. E aí, pastor Leno, vamos mais uma vez retomar a discussão, que a palavra que eles gostam de usar é a palavra que não sai dos lábios dos progressistas, desconstrução. Eles querem desconstruir até o conceito científico, biológico de concepção, né, de quando começa a vida, que para eles a vida ela não está na concepção. E aí, pastor Leno, eles usam dessas falácias, né, porque são falácias insustentáveis do ponto de vista moral, do ponto de vista científico. Eles gostam tanto de citar a ciência, mas do ponto de vista científico não se sustenta o argumento de que a vida não inicia na concepção. E eles fazem diversas alegações. Uns dizem, não, a vida só começa quando começam os batimentos cardíacos. A vida só começa quando o corpo está formado do feto. A vida só começa a partir do 3º mês de gravidez. Então, assim, essas alegações que, ressaltando novamente, muitas delas têm esse viés progressista para justificar essa agenda da cultura da morte. Porém, não há ainda uma declaração clara da ciência, realmente, de quando começa a vida, porque não há capacidade hoje para se determinar com certeza, cientificamente, quando que começa a vida. No entanto, biblicamente, nós sabemos que a vida começa a partir em que
houve essa concepção no ventre da mãe. E aí é interessante o texto aí que o pastor Amarildo leu, e que eu novamente cito aqui, né, quando ele diz assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe. É interessante aqui que ele se identifica mesmo ainda ele não sendo formado. Ele diz: Deus, o Senhor me viu como indivíduo, como eu sou, mesmo que ainda não tinha ainda a formação do corpo. Então o salmista, ele traz aqui de forma até antecipada ao conhecimento científico, que na época não era tão grande, mas ele diz: os teus olhos me viram de forma microscópica, e também já me identificava como indivíduo, como ser criado, formado e vivo. Essa é e deve ser a nossa posição, né? A posição da igreja cristã. É a posição bíblica. Nenhum que se julga ou que se diz ser cristão deve, de maneira alguma, de modo algum, ser amoldado, aculturado, ser levado por vento de doutrinas, por conta da moda, né, da atualidade, ou porque está em voga isso. A nossa posição deve ser a posição bíblica. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu tenho dito sempre, pastor Amarildo, que em todos os assuntos, principalmente assuntos que envolvem, né, esses temas éticos e morais, nós devemos recorrer a quem? A Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus fala sobre este tema? A Bíblia diz sobre este tema, ela trata sobre esse assunto. Por que eu vou me posicionar contrário às Escrituras? A não ser que cristãos, que na verdade não são verdadeiros, queiram desconstruir a autoridade da palavra de Deus. E aí a gente recorre mais uma vez àquele tema que nós discutimos aqui. Tudo passa pela autoridade das Escrituras. Pastor Leno, quando nós vemos pessoas fora da igreja, pessoas que não têm esse conhecimento bíblico falando sobre esses assuntos, a gente até releva. Agora, quando você vê líderes religiosos, né, pastores, membros de igreja, cristãos, defendendo esse posicionamento, aí, pastor Amarildo, só me faz pensar que são pessoas que estão apostatando da fé, estão ressignificando o que a Bíblia ela não permite ressignificar. Eu diria também, pastor, que não tiveram ainda um encontro pessoal com Deus. Por que falo isso? Há muitos anos atrás, alguém me chamou para uma conversa, e quando eu cheguei no local que ele tinha marcado, ele falou para mim que tinha uma grande dificuldade. Ele disse: pastor, eu tenho uma grande dificuldade em considerar que Jesus é o Filho de Deus. Eu estou na igreja, mas tenho uma grande dificuldade de considerar que Jesus é o Filho de Deus. Enquanto ele falava, eu fiquei pedindo ao Senhor uma palavra. Quando ele terminou de falar, eu disse: amado, na verdade você precisa de um encontro pessoal com Jesus Cristo. O que lhe falta é isso. Qual a colocação que eu fiz? De Saulo de Tarso. Era conhecedor da lei profundamente, não havia igual para o mestre por excelência. Mas não havia ainda encontrado Cristo nas Escrituras. A verdadeira interpretação, a verdadeira revelação não lhe havia chegado, até que a palavra que ele falava, a palavra revelada que faltava a ele, apareceu para ele. O verbo apareceu para ele. Eu gosto muito dessa expressão, que o verbo se manifestou a ele. Quando ele viu o verbo, aí veio então toda a revelação de Deus. Aí mudou toda a história. É isso? Então são pessoas, ou estão apostatando, um dia creram e estão apostatando, ou nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Precisam ser transformados, como diz Paulo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Afirmo mais uma vez, a nossa cultura não é deste mundo.
A cultura deste mundo, a sabedoria deste mundo é terrena, eu falei no início, né? É terrena, animal e diabólica. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de bons frutos, cheia de misericórdia, sem parcialidade e sem hipocrisia. É esta sabedoria que nós precisamos pedir ao Senhor. Que bênção, que maravilha. Pastor Leno, para concluir, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela defende, né, a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade desse ser humano desde a concepção intrauterinamente. Sim. É a defesa que a Bíblia faz desses direitos da pessoa, né? Não só a partir do nascimento, mas antes do nascimento. E antes mesmo de haver essas declarações universais dos direitos humanos, a Bíblia ela já anunciava o valor da vida humana e como o ser humano ele tem que viver dignamente. E o principal fator de uma vida digna é estar na presença de Deus. E falando dessa questão da posição cristã, da nossa posição, pastor Epaminondas, a respeito desse tema e outros mais que são trazidos ao debate, né, público nesses últimos anos aqui no Brasil e no mundo, me faz refletir sobre muitas vezes o nosso a quem nós nos associamos publicamente. Essa questão da interrupção da gravidez, do aborto, é algo muito caro para nós cristãos. É algo que é inegociável. É algo que nós não abrimos mão. Não se pode fazer concessão, não, de modo algum. De modo algum. E se alguém defende isso, pode ser alguém até que tenha suas virtudes, mas se alguém defende essa pauta, não vai contar com o apoio daqueles que creem na palavra de Deus. E o mais importante, não vai contar com o apoio da própria Escritura. Não vai encontrar base. Não. Eu já vi pessoas tentando justificar a prática do aborto pelas Escrituras. Acredita nisso? O pastor Leno encerrou com chave de ouro. Não vai encontrar apoio dos verdadeiros cristãos, dos servos e servas de Deus, dos tementes a Deus e, sobretudo, não irá encontrar apoio na própria Escritura Sagrada. Porque Deus é o autor da vida, Ele detém a vida e a vida é maravilhosa. É uma obra de Deus. A concepção é uma obra extraordinariamente de Deus. Como diz o salmista, né? Rapaz, esse texto do Salmo 139, terrivelmente, ele usa a expressão, né? Terrivelmente, assustadoramente, ele diz aqui. Tão maravilhosíssima. Assombrosamente. É algo maravilhoso. Assim nós encerramos este programa hoje, abençoadíssimo, onde nós recebemos instruções do Senhor através da vida dos pastores comentaristas que estão conosco aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que os seus filhos sejam guardados no Senhor, que eles cresçam e que eles, sobretudo, aqueles que estão no ventre, nasçam. Deixai as crianças nascer. Jesus nasceu, Ele nasceu e viveu, morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Como eu sempre digo, você deve participar desta lição presencialmente na sua congregação, junto à sua professora ou ao seu professor de escola bíblica dominical.
você deve presencialmente participar desta maravilhosa lição. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos os teus caminhos em Cristo Jesus. Assim nós encerramos este programa abençoado e eu quero convidar e pedir ao pastor Amarildo que nos despeça em oração. Amém, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo porque tu tem nos dado vida e vida com abundância. Jesus trouxe vida para nós, Jesus trouxe perdão, Jesus trouxe a nós, Senhor, a capacidade de nos apresentar diante de Ti arrependidos e ter os nossos corações transformados. E por isso nós te louvamos e te pedimos agora por todas aquelas pessoas, todas aquelas mulheres que um dia caíram neste erro, mas que estão arrependidas, que sofrem agora traumas, que o Teu refrigério alcance essas pessoas, alcance essas vidas e elas possam desfrutar do Teu perdão. Eu te peço, Senhor, que as famílias sejam abençoadas, pois esta é a Tua vontade. A Tua vontade é que a nossa descendência seja abençoada, é que a nossa descendência seja poderosa na terra. Eu te peço que, Senhor, se confirme essa promessa em nossas famílias, na vida de muitos que estão nos assistindo e que creem na Tua palavra. É a nossa petição, em nome de Jesus Cristo. Amém.